Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém, amados? Nós vamos orar ao Senhor antes de estarmos abrindo a palavra para lermos. Vamos orar a Deus nesta hora. Abaixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, no nome de Jesus, nós estamos na Tua casa, nós somos agradecidos por isso, porque fazemos parte do Teu corpo, da Igreja de Jesus, porque o Senhor nos permite tirarmos este tempo para estarmos na casa do Senhor, para prestarmos culto ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos, muito obrigada, porque através do culto, Pai, nossas vidas são abençoadas, nós podemos conhecer-Te mais, nós podemos ouvir Tua voz, nós podemos Te adorar e sermos tocados pelo Senhor. Obrigada, Deus, louvado seja o Teu nome. Nós oramos agora, Pai, para que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para operar no meio de nós, para agir neste lugar, trazendo libertação, trazendo vitória, trazendo luz, tirando das trevas, quebrando cadeias, libertando cativos. Senhor, que esta hora seja uma hora com total liberdade do Teu Santo Espírito. Senhor, nós damos a Ele todo lugar, que o Senhor, em nome de Jesus, assuma lugar de senhorio e de autoridade neste culto, nesta hora. Eis a minha vida, Pai, à disposição do Senhor. Usa-me para a honra e glória do Teu nome. Me esconde atrás da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que entre a minha vida e a desses irmãos seja posto o sangue do Senhor Jesus. Faz cumprir, Deus, todo o propósito que o Senhor já estabeleceu para a Tua palavra nesta noite, para todas as vidas que estão aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Glória a Deus, esse grito é de alegria, porque a palavra de Deus está sendo aberta, e a palavra de Deus é tudo de bom, amém? Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 18. Todos já acharam? Amém? Efésios, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 6, versículos de 10 a 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém, queridos? Eu estarei falando com os irmãos sobre tomando posse de toda a libertação conquistada por Cristo. Tomando posse, diga, eu tomo posse da minha libertação que Cristo já conquistou para a minha vida no Calvário. Vira para o teu irmão e diga, é hoje.
Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a Bíblia ensina sobre batalha espiritual. A palavra de Deus é muito clara em falar que existe uma batalha espiritual. Uma batalha que nós não vemos. Uma batalha que para os nossos olhos é invisível. Mas que é uma batalha muito real. Detalhe, você conhecendo ou desconhecendo sobre ela, não te isenta de estar dentro dela, de ser alvo desta batalha, de estar participante nela mesmo sem saber. Então, a palavra de Deus nos mostra isso com muita clareza. Nós acabamos de ler esse texto onde o apóstolo Paulo, ele fala desta batalha espiritual. E muitas das vezes, por não sabermos, por desconhecermos, é que nós nos tornamos vítimas. E vítimas em potencial. E ser vítima, neste caso, é realmente estar vulnerável a todo ataque do inimigo. Então é importante que nós conheçamos. É uma batalha que acontece nas regiões espirituais, porém a sua influência e sua operação ativa é na terra. Então é sobre nós. É sobre as pessoas na terra. E o apóstolo Paulo diz isso com muita clareza. Amém? Antes de nós sermos salvos, antes de nós aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Satanás, ele agia, ele manipulava a nossa vida de uma forma livre, sem que nós nos dessemos conta. Mas, quando aceitamos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz que nós fomos tirados das trevas para a luz. O Senhor Jesus, no seu sacrifício no Calvário, ele nos resgatou, nos tirou da potestade das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos resgatou para o reino de Deus, o reino do seu Pai, o reino de amor, amém? Mas nós precisamos entender que mesmo resgatados das trevas para a luz, se desconhecer ou ignorarmos esta batalha, a batalha espiritual, que é a batalha do reino das trevas contra o reino da luz e os filhos do reino da luz. Se nós desconhecermos ou ignorarmos, nós vamos ser alvos e pior, nós vamos estar em derrota. Muitas das vezes, queridos, as nossas derrotas estão em cima disso. Os nossos baques, os nossos problemas, as respostas de oração não respondidas estão em cima de não conhecermos esta batalha espiritual, de não nos posicionarmos segundo aquilo que Cristo já nos deu e de não atacarmos como Deus nos manda através da sua palavra fazermos. A palavra de Deus também nos ensina que é a própria Bíblia, a palavra, que é o nosso manual de combate. Quem está com a Bíblia aí? Então levanta a sua mão, a sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia e diz: a minha Bíblia é o meu manual de combate contra as forças das trevas. Dentro dela tem toda a instrução para que eu vença nesta batalha. Amém. Glória a Deus. É a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. São instruções vitais no combate contra as forças do mal, no combate contra Satanás. O apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que nós temos que nos vestir, nos revestir da armadura de Deus, de toda a armadura, diga toda. Vira para o teu irmão e diz: você já pôs o capacete? Você já cingiu os seus lombos? Tem couraça aí no teu peito? Eita Deus! Tem espada na tua mão? Tem escudo na outra mão?
descalço? Então calça as sandálias do Evangelho da Paz. Aleluia. A Bíblia diz que para vencermos neste combate, nesta batalha, é importante que nós nos revistamos da armadura de Deus. E obviamente, esta armadura, ela não é física, material, mas ela é uma armadura espiritual. Ela diz respeito a tudo isso que fala. Couraça da justiça, andar em justiça, mas a justiça, aquela que Cristo conquistou para nós no Calvário. A Bíblia diz que estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, as nossas inúmeras injustiças, né? Porque lá no livro de Isaías diz que nós éramos como imundos e as nossas justiças como trapos de imundícia. E nós, como as folhas, caímos, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Isto é, nenhuma justiça. Sem condições diante de Deus. Mas, quando Jesus Cristo foi ao Calvário, Ele nos justificou. Diga aleluia. Eu posso ter a couraça. É a couraça da justiça. Você está protegido pela justificação que há no sacrifício de Jesus Cristo. Amém, amados? A palavra também nos afirma que nesta batalha nós somos mais do que vencedores, porque Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para a luz. A outra coisa que nós precisamos saber sobre esta batalha é que Jesus Cristo, Ele nos deu autoridade. Alguns não só não sabem, mas às vezes sabendo ignoram. E não assumem a sua autoridade em Cristo Jesus. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 10, 19, a gente não vai abrir agora, vai abrir depois. Esse texto, o Senhor está dizendo que Ele nos deu autoridade. Levanta sua mão direita, diga, eu tenho. Por Cristo Jesus, autoridade contra toda força do diabo. Amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, é importante nós termos conhecimento dessas coisas. E o Senhor me mandou falar com os irmãos sobre exatamente o conhecimento desta batalha, como que é esta batalha, o que acontece e como nós podemos tomar posse de toda a nossa libertação que Cristo conquistou para nós no Calvário. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos brigados com Deus por alguma coisa, tipo pedimos algo, estamos fazendo campanha, as coisas não estão acontecendo e nós estamos culpando ao Senhor. Mas a razão não é o Senhor, não é o Senhor que não está respondendo. Mas nós ainda podemos estar debaixo de um jugo de escravidão do inimigo. E não estamos vencendo nesta batalha espiritual. E quem tem que vencer não é Cristo. Cristo já venceu. Amém? Cristo venceu o pecado. Cristo venceu o diabo. Cristo venceu o mundo. Cristo venceu a carne. Ele é um vencedor invicto. Aleluia. Então Cristo venceu. Mas eu posso não estar vencendo. E por quê? Porque na batalha espiritual pode ter algo na minha vida que está debaixo de domínio das trevas. Satanás ainda pode estar me escravizando. E aí o que faz isso? Isso faz eu ficar com raiva de Deus. Eu fico com inimizade contra Deus. Eu fico brava com Deus. Eu fico desanimado, eu não quero saber de servir ao Senhor, de estar na presença de Deus. É muito estranho a relação. E o Senhor deseja nos libertar. Diga, eu vou ser liberto nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Não somos mais escravos do diabo e nem das suas obras. Por isso precisamos conhecer sobre estas coisas. Então vamos lá. Primeiro, como tomar posse de toda a libertação que Cristo conquistou para nós. Primeira coisa, para que eu tome posse da minha libertação, eu preciso conhecer, diga conhecer, o meu inimigo.
Eu preciso conhecer o inimigo e seus principais campos de batalha contra nós. Amém, amados? Eu preciso conhecer. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas é Satanás, que também é chamado de diabo, que também é chamado de príncipe das trevas. A palavra de Deus diz lá em João 8:44 que Satanás, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então todas as vezes que eu estou sendo atacado por influência de mentira, ou quer seja em terceiros para comigo, ou quer seja em mim mesma, isso significa que está havendo a ação deste espírito demoníaco. Satanás, ele é mentiroso. Lá em João 8:44, Jesus Cristo disse que Satanás nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então eu preciso conhecer sobre isso. Eu não posso achar que aquilo que está debaixo de mentira pertence a Deus. Por quê? Porque então aquele que está por trás vai agir e dominar a minha vida. E eu vou estar debaixo de uma ação maligna e a minha vida, consequentemente, será derrotada. Mas não é só isso. Quem é o meu inimigo? Quem é o nosso inimigo? É o príncipe da potestade do ar e líder dos filhos da desobediência. Lá em Efésios 2:2 diz que Satanás é aquele que opera nos filhos da desobediência. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele opera em toda rebelião. Isso é muito sério, amados. Nós estamos vivendo num mundo que cada dia mais se torna mais rebelde. Não é nem rebelde, é mais rebelde. Em tudo a gente vê rebeldia. Quer ver uma coisa simples, mas que nós vemos a manifestação de um espírito demoníaco de rebeldia. Está escrito lá nas cadeiras do metrô: assento reservado para grávidas, idosos, deficientes, etc. Pouquíssimas vezes a gente vê um deficiente, uma grávida, um idoso sentado. É uma coisa simples, né? A pessoa não está nem aí. E aí, uma pessoa que não está em nenhuma daquelas condições se assenta naquele lugar. E o pior, porque eu acredito que me corrijam se eu estiver errada, eu acredito que aquela instrução, aquela orientação, ou até ordem ali, se não houver, no caso, pessoas naquelas condições, você, como eu, que não está dentro daqueles itens lá, né, pode sentar. É isso. Amém? Tá. Mas eu já vi inúmeras vezes chegando pessoas dentro daquela lista que pode usar aquela cadeira, e aí o indivíduo que está sentado, que não é deficiente, que não é grávido, que não é... grávido não tem, né, gente? Que não é grávida, que não é idoso, que não... Aí finge que está dormindo e não sai. Rebeldia. Leis de trânsito que foram feitas para serem descumpridas. Rebeldia. Classes nas escolas. Dentro de casa. Filhos para com pais. Pais entre si, marido e esposa, que devem juntamente se sujeitarem um ao outro e juntos a Deus. Não existe. Então o espírito da rebelião, ele opera de uma forma muito evidente neste tempo, nesta terra. E a Bíblia diz que Satanás, o nosso inimigo, ele é príncipe da potestade do ar. E ele é líder dos filhos da desobediência. Então todas as vezes que você se sentir e verificou que desobedeceu, que quebrou regras, pode ter certeza que há um líder sobre você. E esse líder chama-se Satanás.
Você pode dizer, pastora, você está sendo muito dura, mas eu estou sendo bem clara, para que você saia daqui liberta e realmente livre de qualquer domínio e ação do inimigo para roubar tuas bênçãos. Amém? Você pode dizer amém, eu recebo? Mas ele também é o Deus deste século caído e mundano. A Bíblia diz que não é o nosso evangelho, lá em 2 Coríntios 4:4, que está encoberto, mas o Deus deste século mundano encobriu o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho de Jesus. Então ele também cega as pessoas. A outra coisa que Jesus Cristo disse que ele é ladrão e homicida. Então ele é assassino. Isso está lá em João 10:10. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Amém, amados? É isso que a palavra de Deus diz. Mas eu falei que precisamos entender também sobre os principais campos de batalha do diabo na nossa vida. Vamos lá. O primeiro, mente. Diga mente. Primeiro campo de batalha de Satanás é na nossa mente. Olha o que diz 2 Coríntios. Esse texto é um pouco longo, é importante que a gente leia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 3 a 5. Eu vou correr aqui, amados, então você seja muito rápido na procura aí do texto, amém? Capítulo 10 de 2 Coríntios, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, diga cativo. E levamos cativo todo pensamento, diga pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Amém, amados? Então, o primeiro campo de batalha do diabo é a mente. O primeiro lugar que Satanás quer tomar posse são os nossos pensamentos. E isso é tão sério e perigoso ao mesmo tempo, porque a maioria das pessoas não se dão conta disso. E deixam as suas mentes divagarem. Não é devagar, é divagarem. Amém? Voarem. Quem sabe você está neste lugar, em vez de estar ligado ao que o Senhor está falando com você, você está pensando lá no teu trabalho, você está pensando lá na sua casa, você está pensando lá na bebida, você está pensando lá no cigarro que você não fumou o último, ou você está pensando lá, sei Deus o quê? Mente, pensamentos. O inimigo trabalha na nossa mente. Há mentes que parecem uma gelatina das mole ainda. Sabe o que é uma gelatina das mole? É aquela que você tenta deixar ela firminha e ela fica assim, e começa a cair. Porque tem aquelas durinhas, né? Tem bastante pó. Vai rapidinho, fica durinha, firminha. Assim a molenga. Há algumas mentes que por não ter tornado resistente pela palavra de Deus, elas são tão moles, tão flácidas, capaz de entrar qualquer coisa, entra todo quanto é tipo de pensamento. E eu quero dizer para você que esse lugar, a tua mente, é um campo de batalha do diabo. Ele toma posse e de uma tal maneira que ele pode dominar suas ações. Ele pega seus pensamentos e ele articula de uma maneira para que você comece a praticar o que ele colocou aí dentro. Então precisa tomar cuidado com a mente. A palavra de Deus está dizendo aqui em 2 Coríntios, levar todo pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo. Eu não posso ficar deixando a minha mente devagar, voar, para onde ela quiser. Não. Assuma o controle da tua mente, pastora, mas a minha mente vai, quando eu menos espero, ela já foi. Ih, está lá no Alasca.
Sabe o que torna a tua mente resistente? A palavra de Deus. Por isso que nós insistentemente pedimos aos irmãos e estamos dando instrução sobre isso, exortando os irmãos a lerem a Bíblia, lerem a palavra de Deus, a decorarem textos da palavra de Deus, colocarem isso dentro da sua cabeça, dentro do culto, aqui no altar, quando o altar está liberando a palavra, que você receba a palavra com atenção, tome cuidado para que nada te roube. Quantos irmãos amados, a palavra está sendo ministrada, aí o inimigo vem, começa a agir com um entorpecente. Conhece o entorpecente do diabo na hora da palavra? Quem conhece? Levanta a mão. Ele vem com o seu entorpecente, o irmão está assim. Daqui a pouco ele está assim. Daqui a pouco ele está assim. Daqui a pouco ele está assim. Ele fica entorpecido. Daqui a pouco ele está dormindo. É o entorpecente do diabo. Para quê? Para que você não fique ligado. A tua mente não receba o fortalecimento e saia da condição de gelatina mole para um pouco mais dura e daí para uma firme, de verdade, uma mente capaz de resistir àquilo que o inimigo colocar. Queridos, a outra coisa é que você precisa entender que a tua mente não é lixeira. Você não deve colocar dentro dela qualquer coisa. E ela produz aquilo que você coloca. Se você quer as coisas de Deus, entender as coisas de Deus, receber as coisas de Deus, então pare de ver, participar das coisas do mundo. Ouça a palavra de Deus, ouça vídeos da palavra de Deus. Há pessoas que dizem assim, mas eu vou à igreja, eu estou fazendo campanha, eu já me batizei, eu já tenho anos de igreja, mas eu vivo sendo atormentado durante a noite. Eu não consigo dormir, eu sinto que alguma coisa me persegue, eu ouço barulho, isso e aquilo. Algumas dessas manifestações advêm de um passado de envolvimento com as trevas. E que facilmente é tirado quando nós tomamos posição e renunciamos a essas coisas. Mas, às vezes não é por envolvimento lá para trás. Às vezes é porque nós colocamos a nossa mente como uma lixeira do diabo. Então nós assistimos toda porcariada, desculpe o termo. São filmes imorais, são filmes de prostituição, são filmes de morte, de destruição, são filmes de terror, seriados e outras coisitas mais. Não podemos mesmo ser fortalecidos na mente. Ao contrário, a mente se torna uma lixeira. E o inimigo começa a ter vitória. Satanás começa a agir. A Bíblia diz em Efésios, que a gente leu no capítulo 6, que nós devemos colocar sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. E o capacete da salvação, ele subentende, vamos chamar assim, a tradução disso é colocar palavra de Deus na tua vida, amém? Dentro da tua mente. E a palavra de Deus, ela mesma diz em Filipenses 4:8, ela dá uma lista de coisas que você deve pensar. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é santo, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. Amém? Ela já dá a orientação. Há outro lugar, outro campo de batalha do diabo. Eu disse 3. O segundo é a boca. Diga, meus lábios. Então vamos lá. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Queridos, o diabo precisa da nossa língua para executar seus planos horrorosos. Ele precisa da nossa língua.
Se nós estamos emprestando a boca para Satanás, e como eu posso emprestar a minha boca para o diabo? Quando eu começo a usar a minha boca, em vez de abençoar, eu começo a amaldiçoar. E às vezes até a mim mesma. Quando eu uso a minha boca para xingamento, quando eu uso a minha boca para murmuração, eu estou emprestando a minha boca para Satanás. Quando eu uso a minha boca para maledicência, eu estou emprestando a minha língua para o diabo. Quando eu concordo com ele nas suas ações de morte, porque a Bíblia diz que ele é homicida, ele é um assassino. Eu concordo com ele e produzo o que ele está buzinando no meu ouvido. E eu começo a falar palavras contrárias. Satanás está lá agindo. E ele simplesmente, porque eu dei autoridade para ele, ele começa a fazer cumprir os seus planos horrorosos. Então, tipo assim, olha, vou ser mais clara. Eu venho aqui no altar, eu busco a Deus e eu faço campanha, e algumas dessas é pela minha família, suponhamos, é pelos meus filhos lá na minha casa, e alguns deles, ou um deles, possa estar muito desviado dos caminhos do Senhor, quem sabe está nas drogas, ou até mesmo na bandidagem, e, enfim, eu estou aqui fazendo campanha pela minha família, por ele, por aquele filho, ou pelo marido que está no vício do álcool, que quebra tudo dentro de casa, que não sustenta o lar, e eu estou aqui fazendo campanha, enfim. Termino aqui de fazer a minha campanha, receba um som na cabeça, um som nas mãos, saio daqui muito forte, cheio do vigor espiritual. Mas lá na minha casa, quando eu vejo aquele filho que está nas drogas, que está na bandidagem, eu começo a dizer, olha, língua, ó, você é um drogado mesmo, você é um bandido, você não presta para nada, não sei para que eu tive você, eu pus um bandido no mundo, eu pus um filho para ser um drogado, ou então tem um marido, e você começa também a amaldiçoá-lo. Língua. O Senhor, na sua palavra, diz que há poder nas nossas palavras. O salmista, conhecendo isso, ele diz lá no Salmo 141, versículo 3, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Amém? Você pode concordar com isso? Amém? Guarda, Senhor, a porta dos meus lábios. Eu estou passando uma situação financeira muito apertada. O emprego está difícil. O patrão é horrível. A coisa está muito séria. Então, eu já vou para o serviço amaldiçoando aquele emprego. Ai, que horror levantar. Aquele emprego horrível. Aquele patrão que não vale nada. Aquele isso, aquele aquilo. Eu estou emprestando a minha boca, a minha língua, para que o inimigo se fortaleça e faça cumprir exatamente aquilo que eu estou falando. Campo de batalha dele, a minha língua, não só minha mente. A minha língua também pode amaldiçoar um marido que não trabalha, que não tem amado, que não tem sido o companheiro. E eu começo a falar isso constantemente, 3x2, falando no ar e falando para ele. Eu estou emprestando a minha língua para o inimigo. Satanás está operando ali. Isso é sério, meus amados. Outra coisa muito séria que faz a gente nos suicidar espiritualmente. E em todas as áreas da vida, é a murmuração. A murmuração é a adoração ao diabo. E ela ofende terrivelmente a Deus. Por causa da murmuração, o povo de Israel, quando saído do Egito, da escravidão egípcia, ficou no deserto, morreu lá e não conquistou a promessa, a terra prometida. A murmuração é muito séria. Então, a minha língua
pode ser um instrumento do diabo, porque é um campo dele de operação. Precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: irmão, a partir de hoje, tome cuidado com a sua língua. Amém? A segunda coisa, antes disso, use a sua boca para profetizar as promessas de Deus. Amém? A outra coisa, que é campo de batalha do diabo, é o coração. Em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O teu coração precisa ser guardado. Coração, órgão com artérias? Não. O coração na Bíblia significa emoções, sentimentos. Amém? Então eu não posso deixar meus sentimentos no meu domínio de qualquer maneira. Eu preciso colocar minhas emoções e meus sentimentos aos pés do Senhor, para que Ele os domine. A palavra de Deus diz ainda, em Hebreus 12, versículo 14 e 15, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E depois, no segundo versículo, que é o versículo 15, a palavra de Deus diz: tome cuidado com a raiz de amargura, porque ela brota rapidamente e contamina todos. Precisamos tomar cuidado, porque um dos campos de batalha muito operante do diabo é o meu coração. São as minhas emoções, são os sentimentos. Então eu preciso vigiar quanto a isso. É lá nos sentimentos que vão ser encontrados amarguras, ódios, vingança, ira, inveja, ciúme e outras coisinhas mais. Precisamos tomar cuidado com os sentimentos, porque é um campo de batalha do diabo. Pessoas que começam a sentir raiva, essa raiva se torna num ressentimento profundo, vira uma amargura, depois vai brotando, vai se alastrando e se torna em ódio. Satanás está lá. Ah, pastora, mas é Deus que tem que tirá-lo, não é você. Você abriu a porta com os teus sentimentos, com as tuas emoções. Não existe mágica, queridos. A vida cristã é uma vida verdadeira, real e prática. Amém? Não existe mágica. Não existe pozinho tipo tudo errado. Mas vem aqui no altar e eu jogo um pozinho sobre a tua cabeça. O vermelho é para trazer amor. O azul é para te fazer vitorioso. O verde é para te fazer calminho. E o amarelo é para fazer você um crente que glorifica. Simplinho assim, né? Só que não. A vida cristã, ela é viva, ela é verdadeira, ela é real. Então, muitas das vezes, as nossas derrotas estão em cima da falta do conhecimento destas coisas que estamos falando. Das ações do inimigo. Satanás é real. O seu campo de batalha é real e evidente. As suas obras são destruidoras. Ele destrói casamentos, ele destrói a alma, ele destrói o corpo, ele destrói as finanças, ele destrói a espiritualidade, ele destrói. E não é de graça porque ele é forte, não, porque Jesus Cristo é maior do que ele. A Bíblia diz que Cristo já o venceu no Calvário. Mas a vitória de Cristo no Calvário, ela só chega até a mim se verdadeiramente eu entender sobre estas coisas e andar conforme este manual chamado Bíblia me manda andar. Amém, amados?
Guarde o teu coração. Lá em Hebreus 3, versículo 12 e 13, diz: vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel, para se afastar do Deus vivo. Cuida dos teus sentimentos. Sabe aquele sentimento tipo, Deus não atendeu mesmo, não vou mais na igreja. Fiz 1, 2, 3, 4, 10 campanhas. Deus não respondeu, vou fazer mais campanha nenhuma. Eu falei esses dias com uma crente, acho que 2 semanas atrás, uma pessoa crente de muitos anos. E aí me contaram a respeito dela, que ela estava com raiva de Deus. E quando ela chegou, ela não estava no local, e quando ela chegou eu disse: fulana, mas é isso mesmo que eu ouvi? Você está com raiva de Deus? Ela disse: não, raiva não. Eu só não falo mais com ele e nem ele comigo. Cansei de pedir as coisas para ele. Ele não me atende mesmo. Para que eu vou pedir? Vocês estão sentindo? Eu disse: você vai ficar de mal da única pessoa capaz de te abençoar? Mudar sua história? Libertar sua vida? Eu falei: os dedinhos não é para lá. Os dedinhos é para cá. Entendeu? Não é para lá não, é para cá. Diga: sou eu. Pode dizer, irmão, tenha medo não. Diga: sou eu o culpado dos meus problemas. Sou eu o culpado das faltas de bênçãos. Somos nós, irmãos. Não é Deus. Somos nós que não nos ligamos naquilo que este manual diz. E aí vem o inimigo com toda a autoridade e toma posse e manda em tudo, e manda no casamento, e manda no coração, e manda no sono, e manda no corpo, e manda nas emoções, manda em tudo. Mas eu sou crente, eu aceitei Jesus e me batizei, e não cumpre o que o manual diz. O Senhor está ministrando ao teu coração nesta noite. Se liga, meu irmão, nos campos de batalha do diabo. Cuidado com a tua mente. Cuidado com o que ela pensa. Tudo que sua mente pensar, que está contrário a este livro, que te afasta de Deus, que faz você ficar com raiva do outro, que faz você desejar o mal para o outro, saiba de uma coisa, provém do diabo. Então resista e diga não. Coloca pensamentos que prestam na tua mente. Sentimentos que prestam no teu coração. Palavras que abençoem nos teus lábios. Para que a tua história seja mudada. Comece a orar dentro da tua casa. Comece a abençoar tua casa. Comece a abençoar o lugar que o teu marido dorme. Peça perdão pelos pecados dele, se ele faz todas as coisas ruins. Você vai orar ali e pedir perdão por ele. Senhor, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Ele está enganado, ele está debaixo de ação das trevas, ele está debaixo de um domínio espiritual e invisível, mas que é real e verdadeiro. Senhor, mas eu abençoo meu marido com libertação. Ele não vai mais beber. Você está ouvindo o diabo? Você não vai mais jogá-lo na sarjeta. Porque eu profetizo um marido convertido, liberto, abençoado e amante. Mulherada não diz amém? Obrigada, irmã. Mudando o nosso vocabulário. Mas vamos lá, tem mais. Como eu tomo posse daquilo que Cristo já fez no Calvário. Se livre de toda prática de pecado. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, esse texto é de profunda sabedoria. A palavra de Deus inteira é. Mas
Esta frase é muito séria. Capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Há um ditado que está exatamente em cima deste versículo que diz assim: você pertence ao poder que você escolhe obedecer. Ficamos escravos daquilo que escolhemos obedecer. Então, se eu escolho obedecer a Jesus Cristo, eu vou me tornar uma abençoada escrava de Jesus. E com prazer, muito obrigada. Mas se eu escolho uma vida de pecados, esse poder que eu escolhi vai dominar a minha vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando nós damos ao pecado, nos entregamos a ele, sem limite, sem temor, achando que não vai haver consequências, que é uma coisa muito, muito natural do ser humano, principalmente na juventude. As ações da juventude são inconsequentes. Mas não só são os jovens, não, os velhos também. Os maduros também. Mas os jovens parece que eles são imortais, não têm semeadura e nunca terá colheita. Pode fazer qualquer coisa que não vai dar ruim. Ei, dá ruim, viu? Você vai chorar amanhã, viu? Então se liga no que você semeia. Pense na consequência. O pecado te lançará na morte. Roubará tuas bênçãos. Estragará tua felicidade. Interromperá e impedirá que as bênçãos e promessas de Deus se cumpram na tua vida. Precisamos, para tomar posse de toda a libertação que Cristo conquistou, para nós é necessário que eu me livre de toda a prática do pecado. O Senhor Jesus Cristo disse lá em João 8,34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ah não, eu paro quando eu quero. Não para não. Porque você se torna escravo daquilo que te domina. Daquilo que você decidiu, escolheu. E escolheu para você. Escolheu obedecer. E no capítulo 8 de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, o Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Te libertará do que? Da escravidão. Amados, por que precisamos nos livrar dos pecados? Pecados não podem ficar na escuridão. Por isso essa igreja tem discipulado. E se você ainda não faz, precisa fazer urgente. Amém? Porque o discipulado é para que a nossa vida não permaneça com pecados encobertos. Aonde tem pecado, tem escuridão. E aonde eles ficam encobertos, ali Satanás mora e faz estrago. Precisamos entender isso. A palavra do Senhor nos mostra que quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos, nós alcançamos misericórdia. Satanás se alimenta de pecados. O pecado é combustível da máquina do diabo, da máquina de destruição de Satanás. Não é Deus que destrói a nossa vida. Não é Deus que antecipa a morte para nós. Ah, Deus quis, morreu tão cedo. Não é Deus. Não é Deus que quer que você seja roubado. Não é Deus que quer que você viva em miséria. Não é Deus que quer que você viva em bancarrota, que não tenha emprego, que seja oprimido lá no serviço. Não é Deus, não é Deus e não é Deus. Muitos de nós queremos muito de Deus, mas
nós não queremos dar nada para Deus? A Bíblia diz, a respeito da questão da prosperidade, que devemos trazer à casa do Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Quantos crentes não são dizimistas e ofertantes? E querem a bênção. Mas é pagamento, pastora? Não. É ordem dele. Não é a igreja que manda isso. É o Senhor que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E ele ainda chama, sabe o que diz os versículos anteriores em Malaquias 3? Com maldição sois amaldiçoados, vós, todos que roubais ao Senhor. E aí o Senhor, falando sobre isso, ele diz, vocês perguntam, em que nós temos te roubado, Senhor? E o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Queremos ter a bênção, queremos ser protegidos do ladrão, queremos ser protegidos da bancarrota, queremos ser protegidos do mal pagador, do enganador. Queremos ser protegidos daqueles incidentes assim, sabe, que acontece do nada, você perdeu a carteira, caiu, puxa, caiu. A minha carteira já caiu do meu colo inúmeras vezes. E caiu na guia. Deus praticamente me dá trupicão para ver que caiu na guia. Detalhe, hein? Eu fui imprudente em ter colocado, né? Está aqui o pastor que prova isso. Às vezes mulher troca de bolsa. Tem muitas bolsas, mulher, né? Mulher cheia das bolsas. Às vezes estou com uma bolsinha que não é bolsona, é bolsa pequena, mas lá tá os cartões, né? Principalmente cartão de banco, que hoje tudo é cartão. E aí eu vou sair do carro, a bolsa cai, eu nem me toco. Mas aí ele me dá um trupicão. Ou então eu esqueço e vou falar alguma coisa, voltar para falar com ele, aí ele me volta os olhos pro chão na guia, tá lá, minha bolsa com os cartões dela. Deus protege, amados. Ele diz, provai e me vede nisso. Eu vou repreender o devorador, para que não consuma o fruto da tua terra. Pecado, 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 pecado. Estamos pedindo a Deus para nos abençoar, nos curar, nos libertar, nos dar realização de sonhos e nada acontece. Aí ficamos bravos com Deus, mas o problema não é Deus. O problema é que estamos aninhando na nossa vida pecados que estão nos escravizando e a gente não larga de jeito nenhum. E ali ficamos. Provérbios 28:13 diz, quem encobre seus pecados, suas transgressões, nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, abandona, alcança misericórdia. Então a nossa relação com o pecado deve ser a seguinte, confessar, se arrepender e deixar. Vamos lá? Confessar, se arrepender e deixar. De novo, confessar, se arrepender e deixar. Só vocês. É isso, amados. Essa deve ser a relação nossa com o pecado. Não é que não vamos mais pecar enquanto você estiver nessa terra, eu e você. Nós estamos sujeitos a todo tipo de pecado. Por isso, não confie em você. Nunca. Por causa da nossa carne. A nossa carne vai sempre levar a gente para o buraco. Então não confie na sua carne. Confie no Senhor. Peça ajuda para Ele. Quem sabe você está pedindo bênção e a coisa não está acontecendo. Então é preciso renunciar a todo pecado, seja ele moral, espiritual, social, familiar, etc. Mas precisa. Mas ainda, como tomar posse da libertação que Cristo conquistou. Reconheça toda a obra da cruz de Cristo e assuma a tua autoridade. Lá em Lucas 10:19, olha o que diz lá a palavra do Senhor. Lucas, livro de Lucas, Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 10, versículo 19, diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Amém? Então a terceira coisa, reconheça
toda a obra de Cristo e assuma a tua autoridade. Eu não posso, amados, andar em vitória se eu não creio naquilo que Jesus fez por mim. Jesus Cristo foi ao Calvário, derramou o seu sangue e conquistou toda a vitória. A Bíblia diz que quando ele deu o último suspiro e disse está consumado, ele já ganhou um monte de coisa, já foi vitorioso, muito. Como diz o Rafael, vitorioso demais. Ele já foi vitorioso demais. Mas, quando ele ressuscitou, aí ele foi vitorioso demais, 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 demais. Amém? A Bíblia diz que ele tomou as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Ele conquistou o céu para nós. Ele conquistou libertação. Ele colocou o diabo debaixo dos seus pés. Diga, o diabo está debaixo, quero ouvir barulho, hein? Dos meus pés. É isso. Jesus conquistou, mas eu preciso crer nisso. Se eu fico crendo que o diabo é mais forte, que o diabo é mais poderoso, que ele estraga mesmo, que ele olha o que ele fez, olha o que o inimigo fez. Pare de ser jornal do diabo, seja jornal do Espírito Santo. Amém? Olha o que o inimigo fez. Não quero saber o que o inimigo fez, eu quero saber o que Jesus está fazendo. Eu creio no poder de Cristo. O diabo está debaixo dos pés de Jesus e ele deu autoridade à igreja. A palavra de Deus diz aí, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal e nada vos fará dano algum. Então creia nisso, creia na obra que Cristo conquistou na cruz do Calvário, aquilo que ele fez e assuma a tua autoridade. Para de ser instrumento do inimigo. Para de ser pisado pelo inimigo. Para de ver o inimigo fazer bagunça na sua casa. Destruir a sua paz. Destruir o amor seu pelo seu esposo e vice-versa. Destruir a alegria da família. Destruir a saúde. Para. Assume o teu lugar. Reconheça a obra da cruz. Tenha fé. Creia. Porque Jesus é mais. Ele é vencedor invicto. Aleluia. E por último, meu irmão. Como eu tomo posse da libertação que Cristo conquistou? Celebre sempre a Deus e aprenda a profetizar. Eu quero ouvir muito barulho de glória a Deus e aleluia agora. Ixi, tá pouco. Diga aleluia, diga glória a Deus. Celebre ao Senhor, celebre, adore, celebre a Deus. A Bíblia diz, olha lá, capítulo 5 de Êxodo, vai lá para Êxodo, segundo livro da Bíblia. Capítulo 5 de Êxodo, diz assim a palavra de Deus. O versículo de 1 a 3. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espada. Queridos, o Senhor, quando tirou o povo de Israel no Egito, ele tirou, isso significa, tirou da escravidão do Egito. E isso tipifica a escravidão do diabo, do mundo. O Senhor, quando nos resgata das trevas para a luz, Ele está tirando-nos debaixo da ação de Satanás, tirando-nos da escravidão das trevas e nos trazendo para a luz de Jesus Cristo. Quando o Senhor faz isso, Ele não quer que você, saindo lá da escravidão, venha para cá e fique xoxinho, mortinho, sem graça, pálido, insosso, feinho, coitadinho. Não! Ele quer que você venha para adorá-lo, celebrá-lo, festejá-lo, se alegrar nele. Vira para o teu irmão e diga, irmão, Jesus te libertou para você ser alegre e feliz.
Jesus não nos tira da escravidão para vivermos uma vida carrancuda, brava, mordendo todo mundo, querendo matar todo mundo, brigados com o mundo. Não. Ele disse para o povo, olha, avisa o faraó que eu estou tirando o meu povo do Egito, ele deixe meu povo embora. Sabe por quê? Aqui eles foram escravos, mas no deserto eles vão fazer festa de júbilo, de alegria, porque eles são livres. E a Bíblia diz que o Senhor pediu 3 dias longe do Egito, 3 dias de deserto. Para quê? Para poder ficar bem distante da escravidão. Queridos, isso tipifica que quando o Senhor nos resgata lá do Egito, do mundo, não é para você ficar com um pé no mundo e outro pé na presença de Deus. Mas você tem que se distanciar. Olha, quando o Senhor fala 3 dias, era muito distante. Não dá para você ficar um pé lá, outro cá. Você tem que se distanciar daquele que te escravizava, para que você seja liberto. Amém? Para que você possa festejar ao Senhor. O deserto tipifica o nosso tempo na terra, até chegarmos na Canaã celestial. Nesse tempo na terra, não é para ninguém ficar churumingando nos cantos, murmurando, dizendo, ai, coitadinho de mim, ó vida, ó céu, ó azar. Não! É para celebrar a Deus, porque o Senhor é o teu Deus, e Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem propósitos santos e maravilhosos para você. E quando você entende isso e anda debaixo daquilo que o Senhor está dizendo para você, certamente você vai viver todas as bênçãos do Senhor nesta terra. Aleluia! Esse Deus é tremendo, meu irmão. Mas você precisa também aprender a profetizar. Profetize, viu? Troque a murmuração por profecia. Em vez de reclamar, você vai profetizar. Você vai profetizar. Você vai profetizar. Você vai profetizar. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza sobre a tua mente. Se você vivia escravo, profetiza. Eu sou livre. Eu vou viver em liberdade. Eu não vou ficar mais escravo. Eu não vou mais passar por isso. Porque o Senhor é comigo. Aleluia. Ele é o meu Senhor. Aleluia. Profetiza, irmão. Profetiza. 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 Fica de pé. Nós vamos fazer algumas orações. Você aí mesmo. Depois você vem aqui só para receber a bênção. Amém?